INEP, como o Brasil mede a educação. Imagine que você é responsável por avaliar a educação de um país continental, com mais de 200 milhões de habitantes, milhares de escolas espalhadas da Amazônia ao Pampa Gaúcho, das praias do Nordeste às fronteiras do Sul. Como você faria isso? Como mediria se as crianças estão realmente aprendendo? Como identificaria quais escolas precisam de mais apoio? Como compararia o desempenho educacional entre diferentes regiões, estados e municípios? Esse desafio gigantesco existe no Brasil há décadas e existe uma instituição que trabalha incansavelmente para respondê-lo. O INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. Um nome que talvez você não conheça bem, mas que impacta a vida de milhões de estudantes brasileiros todos os anos. Uma instituição que está por trás do Enem, da Prova Brasil, do censo escolar e de praticamente todos os dados que usamos para entender e melhorar a educação no nosso país. Hoje vamos conhecer a fascinante história do INEP, desde sua criação até os dias atuais. Entender como funciona essa engrenagem complexa que avalia a educação brasileira e descobrir curiosidades surpreendentes sobre os bastidores das avaliações educacionais. Prepare-se, porque o que você vai aprender vai mudar completamente a forma como você vê a educação no Brasil. Se você está curioso para entender como funciona o sistema educacional brasileiro, inscreva-se no canal Histórias e Curiosidades. Deixe seu like, comente se você já fez alguma prova do INEP e compartilhe este vídeo com estudantes, professores e todos que se interessam por educação. Vamos juntos nessa jornada de conhecimento. A história do INEP começa em 1937, durante o governo de Getúlio Vargas. Naquele ano, através da Lei número 378 de 13 de janeiro, foi criado o Instituto Nacional de Pedagogia. O Brasil estava passando por transformações profundas. Era a era da industrialização, da modernização, e havia uma consciência crescente de que o país precisava investir em educação para se desenvolver. O contexto histórico é fundamental para entendermos essa criação. Na década de 30, o Brasil ainda era majoritariamente rural e analfabeto. Mais de 60% da população não sabia ler nem escrever. O sistema educacional era precário, desorganizado, sem padronização. Cada estado fazia o que bem entendia. Não havia políticas nacionais coordenadas. Não havia dados confiáveis sobre quantas crianças estavam na escola ou o que estavam aprendendo. Getúlio Vargas e seus ministros entenderam que, para construir um Brasil moderno, seria necessário, primeiro, entender a realidade educacional do país. Não se pode melhorar aquilo que não se mede. Assim nasceu o Instituto Nacional de Pedagogia, com a missão de realizar estudos, pesquisas e levantamentos sobre a situação educacional brasileira. Apenas um ano depois, em 1938, o Instituto foi reorganizado e rebatizado como Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, mantendo a mesma sigla INEP. Essa mudança refletia uma visão mais ampla. Não se tratava apenas de estudar pedagogia como disciplina, mas de compreender todo o sistema educacional em suas múltiplas dimensões. O grande nome por trás da consolidação do INEP foi Lourenço Filho, um dos pioneiros da educação brasileira, integrante do movimento da Escola Nova, que lutava por uma educação pública, gratuita, laica e de qualidade. Lourenço Filho assumiu a direção do INEP em 1938 e permaneceu até 1946, período durante o qual estabeleceu as bases metodológicas e conceituais que guiariam o Instituto nas décadas seguintes. Durante essas primeiras décadas, o INEP concentrou-se em produzir estudos, pesquisas e estatísticas educacionais,
criou a Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, que existe até hoje e é uma das mais importantes publicações acadêmicas sobre educação no país. Organizou congressos, seminários e capacitações para professores. Tornou-se o principal centro de pensamento sobre educação no Brasil. Mas foi somente nas décadas mais recentes que o INEP assumiu o papel pelo qual é mais conhecido hoje: o de avaliar a educação brasileira através de exames padronizados em larga escala. O grande marco dessa transformação aconteceu em 1990. Naquele ano foi criado o SAEB, o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Pela primeira vez, o Brasil teria um sistema nacional de avaliação que mediria o desempenho dos estudantes em diferentes etapas da educação básica. A primeira aplicação do SAEB aconteceu em 1991, avaliando estudantes de primeira, terceira, quinta e sétima séries em língua portuguesa, matemática e ciências. A criação do SAEB foi revolucionária. Pela primeira vez, tínhamos dados concretos e comparáveis sobre o que os estudantes brasileiros estavam aprendendo. Pela primeira vez, era possível identificar quais estados, municípios e escolas apresentavam melhor desempenho e quais precisavam de mais apoio. Pela primeira vez, as políticas educacionais poderiam ser baseadas em evidências concretas, não apenas em intuições ou experiências isoladas. Mas a grande transformação do INEP e sua maior contribuição para a educação brasileira viria em 1998, com a criação do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Inicialmente, o Enem foi concebido como uma avaliação individual e voluntária, cujo objetivo era medir competências e habilidades desenvolvidas pelos estudantes ao longo da educação básica. Não era um vestibular, não dava acesso à universidade. Era simplesmente uma forma de cada estudante avaliar seu próprio desempenho. A primeira edição do Enem, em 1998, teve aproximadamente 150 mil participantes. Ninguém poderia imaginar que 20 anos depois, o Enem se tornaria o maior exame educacional do Brasil e um dos maiores do mundo, com mais de 5 milhões de participantes a cada ano. A transformação do Enem começou em 2004, quando algumas universidades públicas começaram a usar as notas do exame como parte de seus processos seletivos, complementando ou substituindo o vestibular tradicional. Mas a grande virada aconteceu em 2009, quando o Ministério da Educação reformulou completamente o Enem e criou o SISU, o Sistema de Seleção Unificada, que permitia aos estudantes usar sua nota do Enem para concorrer a vagas em universidades públicas de todo o país. De repente, um jovem de Manaus poderia usar sua nota do Enem para estudar em uma universidade em Porto Alegre. Uma estudante de Recife poderia concorrer a uma vaga em São Paulo. O Enem democratizou o acesso ao ensino superior de uma forma nunca vista antes no Brasil. Eliminou a necessidade de viajar para fazer múltiplos vestibulares em diferentes cidades. Reduziu custos para os estudantes. Ampliou horizontes e possibilidades. Hoje, o Enem é muito mais do que um exame. É um ritual de passagem para milhões de jovens brasileiros. É motivo de ansiedade, preparação intensa, expectativa e esperança. É a porta de entrada para o ensino superior público e também para programas como o ProUni e o FIES, que permitem acesso a universidades privadas com bolsas ou financiamento. A logística do Enem é simplesmente impressionante. Imagine coordenar a aplicação simultânea de provas para mais de 5 milhões de pessoas em todos os estados brasileiros, incluindo comunidades remotas na Amazônia, em pequenas ilhas, em áreas rurais distantes. São necessários mais de 500 mil fiscais, coordenadores e aplicadores. São impressos milhões de cadernos de prova em gráficas altamente seguras.
São transportadas toneladas de material para milhares de locais de prova, espalhados pelo país. A segurança é fundamental. As provas do Enem são guardadas com nível de sigilo comparável a operações militares. Os elaboradores das questões trabalham isolados, sem comunicação externa, durante o período de elaboração. As gráficas que imprimem as provas são monitoradas 24 horas por dia. O transporte dos cadernos de prova é feito com escolta, tudo para garantir que não haja vazamento ou fraude. Mas o Enem não é a única contribuição importante do INEP. O censo escolar, realizado anualmente pelo Instituto, é a mais completa radiografia da educação básica brasileira. Ele coleta informações sobre todas as escolas do país, públicas e privadas, sobre seus alunos, professores, turmas, infraestrutura e recursos. São mais de 180 mil escolas cadastradas, mais de 47 milhões de matrículas registradas, mais de 2 milhões de professores mapeados. Os dados do censo escolar são fundamentais para o planejamento educacional. Eles permitem ao governo federal, aos estados e municípios saberem exatamente quantas crianças estão na escola, quantas estão fora, onde estão as maiores necessidades, como está a formação dos professores, quais escolas têm biblioteca, laboratório de informática, quadra esportiva. Com base nesses dados, são tomadas decisões sobre onde construir novas escolas, onde contratar mais professores, onde investir em infraestrutura. Outra contribuição importantíssima do INEP é a Prova Brasil, criada em 2005. Enquanto o SAEB avalia uma amostra de escolas, a Prova Brasil avalia todas as escolas públicas urbanas, com mais de 20 alunos nas séries avaliadas. Isso permite que cada escola conheça seu próprio desempenho, que gestores municipais identifiquem quais escolas de sua rede precisam de mais apoio, que pais saibam como está o aprendizado na escola de seus filhos. Os resultados da Prova Brasil, combinados com dados de aprovação, reprovação e abandono escolar do censo escolar, geram o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. O IDEB é um indicador sintético que resume em um único número a qualidade da educação em cada escola, município, estado e no país como um todo. Vai de 0 a 10, sendo que o Brasil hoje tem um IDEB próximo de 5 nos anos iniciais do ensino fundamental. O IDEB foi criado em 2007 e rapidamente se tornou a principal métrica de qualidade educacional no Brasil. Estados e municípios estabelecem metas de IDEB. Escolas celebram quando conseguem aumentar seu IDEB. Políticos usam o crescimento do IDEB como indicador de sucesso de suas gestões. Há críticas, claro. Alguns argumentam que focar demais no IDEB leva a um estreitamento curricular, com escolas priorizando apenas português e matemática, que são as disciplinas avaliadas, em detrimento de outras áreas do conhecimento. O INEP também participa de avaliações internacionais como o PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. O PISA é coordenado pela OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e avalia estudantes de 15 anos em leitura, matemática e ciências em dezenas de países ao redor do mundo. Os resultados do PISA permitem comparar o desempenho educacional do Brasil com outros países e identificar onde estamos avançando e onde precisamos melhorar. Infelizmente, os resultados do Brasil no PISA têm sido consistentemente abaixo da média dos países da OCDE. Isso não deve ser motivo de desânimo, mas de mobilização. Os dados mostram claramente que temos um longo caminho a percorrer na melhoria da qualidade da educação. Mas também mostram que houve avanços. O acesso à educação aumentou dramaticamente nas últimas décadas. Hoje, praticamente todas as crianças brasileiras estão matriculadas no ensino fundamental, algo impensável há 50 anos. Em 2001,
Através do decreto número 3.658, o INEP ganhou seu nome atual, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. A homenagem a Anísio Teixeira, um dos maiores educadores da história brasileira, foi mais do que merecida. Anísio Teixeira foi pioneiro na defesa da educação pública, gratuita e de qualidade. Foi criador da primeira escola pública de período integral do Brasil. Foi reitor da Universidade de Brasília. Seu legado inspira o trabalho do INEP até hoje. Atualmente, o INEP é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação. Sua sede fica em Brasília, mas seu trabalho se estende por todo o território nacional. Além das avaliações que já mencionamos, o INEP também é responsável pelo ENAD, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, que avalia a qualidade dos cursos de graduação no Brasil. É responsável pelo Censo da Educação Superior, que mapeia todas as instituições de ensino superior do país. Produz relatórios, estudos e pesquisas que fundamentam políticas públicas educacionais. O trabalho do INEP não é isento de controvérsias e críticas. Há debates acalorados sobre a validade e os limites das avaliações padronizadas. Alguns educadores argumentam que testes de múltipla escolha não capturam a complexidade do aprendizado, que reduzem a educação a números, que geram pressão excessiva sobre estudantes e professores. Argumentam que as avaliações podem levar a um ensino focado apenas em treinar para testes, em detrimento de uma formação mais ampla e humanista. Essas críticas têm fundamento e merecem ser levadas a sério. Avaliações educacionais são ferramentas e, como qualquer ferramenta, podem ser bem ou mal utilizadas. O problema não está na avaliação em si, mas em como interpretamos e usamos seus resultados. Avaliações não devem ser usadas para punir escolas ou professores, mas para diagnosticar problemas e direcionar apoio. Não devem ser o único indicador de qualidade, mas um entre vários. Não devem estreitar o currículo, mas informar seu aprimoramento. Se você assistiu até aqui, deixe nos comentários. Você já fez alguma prova do INEP? Como foi sua experiência com o Enem? Você é professor e usa dados do INEP no seu trabalho? Compartilhe suas experiências conosco. O futuro do INEP e das avaliações educacionais no Brasil enfrenta desafios importantes. A pandemia de Covid-19 expôs e aprofundou desigualdades educacionais. Milhões de estudantes ficaram sem acesso a aulas presenciais por meses ou até anos. O aprendizado foi severamente prejudicado, especialmente entre os mais pobres. As próximas avaliações do INEP mostrarão a extensão desse impacto e ajudarão a direcionar esforços de recuperação. Há também o desafio da tecnologia. Como avaliar competências do século XXI, como pensamento crítico, criatividade, colaboração, alfabetização digital, em testes padronizados tradicionais? O INEP está trabalhando em inovações metodológicas, explorando possibilidades como testes adaptativos computadorizados que ajustam a dificuldade das questões conforme o desempenho do estudante, fornecendo avaliações mais precisas e menos cansativas. Outro desafio é a valorização dos professores. Não adianta ter avaliações sofisticadas se os professores brasileiros continuam mal remunerados, pouco valorizados socialmente e trabalhando em condições precárias. A qualidade da educação depende fundamentalmente da qualidade dos professores. O INEP fornece dados que evidenciam essa realidade, mas as soluções exigem vontade política e investimento sustentado. É importante também reconhecer que educação é muito mais do que números em testes. É sobre formar cidadãos críticos, éticos, criativos. É sobre desenvolver potenciais humanos em todas as suas dimensões. É sobre transmitir cultura, valores, conhecimentos acumulados por gerações.
é sobre preparar jovens para vidas plenas e significativas, não apenas para o mercado de trabalho. As avaliações do INEP são instrumentos valiosos, mas são apenas parte do quadro. Uma boa educação acontece na relação diária entre professores e alunos, na dedicação de gestores escolares, no envolvimento das famílias, no investimento da sociedade. Os números podem nos mostrar onde estamos e para onde precisamos ir, mas o caminho precisa ser percorrido por todos nós, juntos. A história do INEP é, em grande medida, a história da educação brasileira nas últimas décadas. É a história de um país que reconheceu a importância da educação para seu desenvolvimento e buscou criar instrumentos para compreendê-la e melhorá-la. É uma história de avanços significativos, mas também de desafios persistentes. É uma história ainda em construção, da qual todos nós fazemos parte. Quando milhões de jovens brasileiros entram nas salas de prova do Enem a cada ano, carregando sonhos, expectativas e ansiedades, eles são parte de algo maior. São parte de um sistema imperfeito, mas bem intencionado, que busca dar oportunidades iguais a todos. São parte de uma sociedade que valoriza o conhecimento e o mérito. São parte da esperança de que a educação pode transformar vidas e construir um país melhor. O INEP é o guardião dos dados, o medidor do progresso, o sinalizador dos problemas. Não é perfeito, não resolve tudo, mas cumpre um papel fundamental. Em um país continental e desigual como o Brasil, ter informações confiáveis sobre a educação é o primeiro passo para melhorá-la. E o INEP tem fornecido essas informações há mais de 80 anos. Inscreva-se no canal Histórias e Curiosidades para mais conteúdo sobre educação, história e curiosidades brasileiras. Deixe seu like se você aprendeu algo novo sobre o INEP e compartilhe com estudantes, professores e todos que se interessam pelo futuro da educação no Brasil.